Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, dando continuidade na nossa série de estudos, nós já vamos para o penúltimo tema. Foram 25 temas bíblicos de extrema importância, então caso você seja novo por aqui e não tenha acompanhado, eu aconselho muito você estar assistindo cada um dos vídeos depois. E hoje nós veremos então o 26º tema. Nós iremos falar sobre a vida no Espírito. Nós iremos falar aí sobre a terceira pessoa da Trindade. A verdade é que somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida de um cristão. Como o próprio Paulo afirma lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a nossa religião jamais será uma experiência viva. Necessitamos dele. E a palavra de Deus nos mostra como esse agente divino, o Espírito Santo, nos conduz à plenitude dessa experiência com Cristo Jesus. Então agora já te peço para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também ativar os sininhos de notificações para você não perder nenhum vídeo. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, como nós sempre fizemos aqui na nossa série, vamos fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, nosso Criador, nesse momento, ó Pai, iremos dar continuidade nessa série, iremos estudar a Tua Palavra. Venha falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar para compreender essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então agora vamos para o nosso estudo. E a primeira pergunta que eu faço é: que promessa Jesus Cristo fez aos discípulos antes da sua ascensão? E a resposta nós encontramos aqui em João capítulo 14, versículos 16 e 17. O contexto aqui é Jesus se despedindo dos discípulos. Em breve Jesus iria subir aos céus. Mas antes disso, ele faz uma promessa muito especial para os discípulos. Veja o que ele nos diz aqui em João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então veja, quando Jesus aqui diz que ele mandaria um outro Consolador para os discípulos, ele está mandando um outro igual a ele. O Espírito Santo guiaria o povo de Deus e concederia a eles poder e dons para o desempenho deles no serviço cristão, ou seja, para eles cumprirem a ordem que Jesus deu a eles de irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho. Porque sem a atuação do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, o testemunho dos discípulos não convenceria e muito menos converteria as pessoas. Ok, então essa foi a promessa que Jesus fez aos discípulos. E o que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Vamos lá em Atos, no capítulo 1, versículo 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Os discípulos, eles deveriam esperar, que essa promessa de Cristo se cumprisse em Jerusalém, lugar, onde Jesus havia ministrado tantas vezes, lugar onde ele sofreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Então era ali onde os discípulos receberiam o poder e onde eles deveriam começar a testemunhar. Mas antes de receberem a promessa, o Espírito Santo, eles deveriam esperar o tempo designado e no lugar designado. Agora veja nesse mesmo capítulo, o capítulo 1 de Atos, só que agora os versículos 12 até o 14. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, a orientação que Jesus deixou foi literalmente seguida. Eles se uniram ali e perseveraram em oração para assim então receberem a promessa de Cristo. Eles se prepararam para o recebimento do Espírito Santo. E quando então se cumpriu essa promessa? Vamos lá em Atos, no capítulo 2, a partir ali do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Então a promessa de Jesus se cumpriu em parte ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifestou àqueles que o buscaram e concedeu a eles dons espirituais para que compartilhassem com as pessoas. Haviam duas chuvas de extrema importância nos tempos antigos lá na Palestina, que era a chuva temporã e a chuva serôdia. Essas chuvas, elas tinham objetivos especiais. Aquele povo ali que vivia da agricultura dependiam completamente das chuvas para a sua sobrevivência. Então, quando chegava ali a chuva temporã e ela vinha mais ou menos ali no outono, essa chuva ela regava a terra e ela permitia que aquela semente ali lançada no solo germinasse e brotasse. E na primavera vinha então a outra chuva, a chuva serôdia, e ela tinha como função amadurecer o grão e permitir então a colheita. Então uma chuva, que era temporã, caía no início ali na semeadura, e a segunda chuva, a chuva serôdia, ela caía ali na hora de fazer a colheita. Então aqui em Atos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem, nós temos então a semeadura, que no caso seria ali a primeira chuva, a chuva temporã. Estava se abrindo ali o arco da atuação do Espírito Santo. E agora nós aguardamos a segunda chuva, a chuva serôdia, que será então a colheita final. Ou seja, no final dos tempos se cumprirá a segunda parte da profecia. Deus novamente derramará o Espírito Santo em abundância e nós então sairemos para colher as decisões de inúmeras pessoas que se entregaram a Jesus. Todos ouvirão sobre Cristo, todos terão oportunidade, todo mundo será evangelizado. Então é muito clara nessa ligação entre as chuvas temporã e serôdia com a obra do Espírito Santo. E agora abrindo um parênteses aqui muito importante. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo e receberam ali o dom de línguas, eles não falaram em línguas desconhecidas, em uma língua que ninguém entendia nada, na língua dos anjos. Quando nós vamos para o original grego, aqui no versículo 4, que nos diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. No original grego não aparece aqui a palavra outras, só aparece assim, em línguas. Eles passaram a falar em línguas. E que línguas eles passaram a falar? As línguas dos povos que estavam ali em Jerusalém no dia de Pentecostes. Aqui em Atos, no capítulo 2, a partir aqui do versículo 9 até mais ou menos ali o versículo 11, nós vemos então que eles falaram 14 idiomas existentes. Os discípulos, eles eram judeus, então eles falavam ali apenas o grego, o aramaico. Mas aqui no dia de Pentecostes, eles então foram capacitados pelo Espírito Santo e eles então falaram as línguas maternas das pessoas, de várias nacionalidades que estavam ali em Jerusalém no dia de Pentecostes. Eram 14 nações diferentes. Olha o que nos diz aqui no versículo 8. E como nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Ou seja, eu volto a dizer, no dia de Pentecostes, os discípulos eles falaram línguas maternas, línguas existentes. Na Bíblia não existe isso de falar uma língua ali que ninguém entende. O dom de línguas bíblico é a capacidade sobrenatural vinda de Deus para o crente de falar uma língua materna na qual ele nunca teve contato. A Bíblia nos diz que as pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes, elas entenderam o sermão pregado e naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Então o dom de línguas ele é dado com a função de evangelismo. Ok, e como o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia? Vamos aqui em Atos no capítulo 5 e nós iremos ler então aqui o verso 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então observe só, aqui no versículo 3, Pedro primeiramente fala que Ananias, ele mentiu ao Espírito Santo. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 4, ele vem dizendo, não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas distintas, mas com o mesmo poder e com os mesmos atributos. Esse texto aqui nos mostra a unidade existente entre o Espírito e o Pai. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, sendo, portanto, eterno, como nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, onisciente, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, onipresente, Salmo 139, versos 7 a 12, e Criador, é o que nos diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, e também o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. E quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo?
Vamos lá em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Uma das principais funções do Espírito Santo é ensinar. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, na maior parte do tempo, ele estava ensinando. Durante 3 anos, os discípulos, eles aprenderam muitas coisas com o Mestre, mas ainda faltava muito para aprender. Eles precisavam de instruções adicionais e essas instruções seriam então dadas pelo Espírito Santo. Veja também João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele também convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a atuar no coração de uma pessoa, automaticamente essa pessoa ela é convencida do pecado. Ela está andando em um rumo e quando o Espírito Santo toca em seu coração, automaticamente ela muda o rumo da sua vida. Ela se converte e começa agora uma novidade de vida. Então são várias as funções do Espírito Santo. Confirmar as verdades bíblicas, guiar, proteger, acalmar, trazer esperança. Por meio do seu poder, nós somos santificados e capacitados para desenvolver um ministério de impacto. E quando que uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo? Vamos lá em João, no capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E veja também Mateus, capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então a Bíblia, ela associa o batismo do Espírito Santo com o batismo nas águas. Mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daquelas pessoas que se entregaram a Deus e foram batizados. Porque não adianta o indivíduo ele ser batizado e depois disso ele não buscar a Deus constantemente. Precisamos nos entregar a Jesus diariamente, precisamos buscar o poder do Espírito Santo diariamente. Precisamos renovar essa experiência diariamente. De maneira resumida, ser batizado com o Espírito Santo é você permitir, é você se colocar à disposição para ser usado plenamente por Deus por meio do poder que Ele nos concede através dos dons espirituais. Então, buscar pelo Espírito Santo diariamente, receber a porção diária do Espírito Santo é de extrema importância para assim então nós vivermos em santidade. E o que acontece quando o Espírito Santo habita na vida de uma pessoa? Já vimos que o Espírito Santo nos guia pela verdade, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas veja também o que se encontra aqui em Atos, no capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A obediência é um fruto de um relacionamento correto e diário com Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, automaticamente nós somos motivados para assim então obedecer os princípios bíblicos. Agora veja Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja também o versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando o Espírito Santo nos conduz, acontece uma mudança prática em nossa vida. Quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, automaticamente nós iremos mudar o rumo da nossa vida e vamos deixar para trás aqueles desejos carnais. Nós teremos força, nós teremos o poder do alto para vencermos os desejos pecaminosos. Sabe? O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. E essa experiência ela está associada a 3 atividades. Estudar a Bíblia todos os dias, com a disposição para obedecer os princípios de Deus, orar todos os dias, ter uma vida de oração, clamar a Deus, buscar pelo poder do Espírito Santo e também testemunhar aquelas pessoas que ainda não conhecem sobre o amor de Jesus. Assim, nós receberemos o Espírito Santo diariamente em nossas vidas. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Então busque. Hoje é o dia de se entregar a Jesus e abrir o coração para ser transformado e lapidado pelo Espírito Santo. Jesus hoje está te chamando, Ele está batendo a porta do seu coração.
Então não permita que nada nem ninguém te impeça de se entregar, de se lançar nos braços de Jesus. Então, chegamos no final de mais um estudo. Eu espero muito que você tenha gostado, que esse estudo tenha sido uma bênção na sua vida. E se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar os sininhos de notificações. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para juntos pregarmos o Evangelho. Eu espero você para o próximo e último estudo. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.